Boa noite. Boa noite a todos. Que possamos mais uma vez estarmos unidos e reunidos em nome de Jesus para mais esse nosso encontro nos Curadores da Luz, Casa da Santíssima, no canal Fora da Caixa. Muito bom estarmos juntos. Dou graça por conseguirmos estar aqui, né? Por estarmos juntos nesse ideal de paz, de amor, de tudo que necessitamos. Silvia Constantino, boa noite, querida, que bom vê-las. Adriano, estou aqui hoje, viu? Hoje eu estou aqui. Hoje foi sem estresse. Hoje foi sem estresse. Boa noite a todos. Obrigada, Adriano, por tudo. É bom estar aqui. Eu acho que vocês sabem perfeitamente como é bom estarmos aqui, né? Muito bom ouvir nossas colocações, ouvir colocações de todos nós que estamos unidos e reunidos no ideal de evolução espiritual, né? Conhecer, transformar. Boa noite, amiga Aparecida, Maria Aparecida, boa noite, querida. Mãe Gumari, boa noite. Êmia, Mário Nobre, boa noite, querido amigo. Sejam todos bem-vindos. Sonimar, todos vocês, né, Silvia? Sejam todos bem-vindos. Muita paz e muita luz, e eu fico muito feliz de poder estar aqui. Né? Mas tudo é como tem de ser, não é como a gente quer, né? Tudo é como tem de ser. E tudo é um aprendizado, né? De tudo a gente tira a lição dos fatos, né? E não adianta se desesperar, não adianta nada, é tudo muito como tem de ser. Muito bom mesmo estarmos juntos e conseguirmos, né, colocar em cada um de nós o entender daquilo que necessitamos, daquilo que precisamos, é muito importante. Nós vamos dar continuidade, né? Continuidade ao que nós começamos. Amy, boa noite, querida. Boa noite a todos que estão chegando. Maria Rosane, Fátima Barbosa, boa noite, queridas amigas e amigos. Sejam todos bem-vindos. Fico muito feliz de ver vocês aqui, viu? Maria Rosane, Elis Regina, boa noite, querida. Janete, um cheirão para o Caleb, muita paz, muita luz para todos nós. Que sejamos todos realmente muito bem-vindos. Maria Helena, boa noite, querida. Marinês, Marlene, boa noite. Boa noite a todos que estão chegando. Dacila, que bom te ver. Nunca mais eu tinha me lembrado de ver você por aqui. Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Meu abraço fraterno para todos vocês. Valéria, Roselângia, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. E vamos, assim, conversar hoje. Hoje é a continuidade ainda do capítulo 8, que a gente não pôde na semana passada. Capítulo 8, falando do sofrimento humano, no item 6, que vai falar o sofrimento na espiritualidade. Anne, boa noite, querida. Boa noite a todos que estão chegando. Bia, boa noite, Bia. Se eu já pulei alguém, sinta-se abraçada. Que possamos juntos, Lady Santos, unidos e reunidos em nome de Jesus, desejarmos esse ideal de paz e de amor, de fraternidade, de expansão de consciência, unindo nossos ideais de paz, de luz. Hoje quero dizer para vocês que eu estou muito feliz, mais um pouquinho, que hoje foi dia de estar com as minhas idosas, e é muito bom e maravilhoso. Muito bom mesmo, o trabalho está sendo lá muito bom, muito bem aceito, tudo muito maravilhoso mesmo, né? E a gente fica feliz. Eu já disse a vocês, eu creio, né? Que agora em dezembro a gente vai ter a formação, uma conclusão, né? A formatura do ABC das idosas. Aquelas que tinham dificuldade de ler, hoje já estão lendo, já estão bem diferente de quando começamos. Foi maravilhoso todo esse trabalho de lá, está sendo todo maravilhoso. E é muito bom mesmo. Então vamos orar, né? Vamos orar, vamos ligar os nossos pensamentos a essa energia suprema, né, Maria Helena? Rita, boa noite, querida. Seja bem-vinda. E vamos realmente
entender tudo o que nos acontece, entendendo que o nosso trabalho, baseado no livro Doenças da Alma, nós estamos conversando sobre como curar as doenças da alma. Para a gente entender, assim, nos mínimos detalhes, a realidade daquilo que nos acontece por nossa própria, não vou dizer culpa, né? Mas por nós mesmos que buscamos de uma forma ou de outra, consciente ou não, as dores da alma, né? As doenças da alma. Gina, boa noite. Cláudia Monte, boa noite. Boa noite a todos que estão chegando. Se eu já pulei alguém, sinta-se abraçado. Cristina, Cris, Bia, eu falei, eu creio. Sejam Leide Santos, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Gosto demais de ver vocês chegando aqui, né, Simone? Gosto demais. Nilce, boa noite. Então, Marinês, vamos orar, né? Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a essa energia suprema, geradora de todas as coisas. Vamos elevar o nosso pensamento à espiritualidade maior, aos curadores da luz do plano espiritual, do plano material, para que todos nós possamos juntos, unidos e reunidos em nome de Jesus, conseguirmos êxito nas cirurgias e nos tratamentos espirituais. Abrindo o horizonte das nossas mentes, para que possamos ter calma, ter paz, ter tranquilidade e sabermos fazer as nossas escolhas, porque é das nossas escolhas que depende a nossa paz, a nossa saúde e tudo que necessitamos. Que Deus e Jesus nos envolva, que Maria de Nazaré nos abençoe e que possamos chegar ao término dessa noite na mais perfeita paz, acreditando. E os que vão participar das cirurgias e os tratamentos espirituais, creiam, acredite, confie. Esperança é algo que não morre, esperança é algo que nos acontece, é aquilo que nós esperamos e acreditamos que vai acontecer. Sejamos todos bem-vindos mais uma noite para mais um trabalho nos Curadores da Luz, Casa da Santíssima, no Fora da Caixa. Que Deus nos abençoe. Bem, amigos queridos, nós falamos que, não é, Mário? Nós falamos, Flávia, boa noite, querida, boa noite a todos que estão chegando. Marinês, a gente falou que nós vamos estudar, Sandra, agora à noite, né? Vamos conversar sobre o sofrimento na espiritualidade. Esse sofrimento na espiritualidade é o item 6 do capítulo 8. Porque esse capítulo, tem uns 2 ou 3 capítulos que são mais extensos. E ele realmente vai falar dessa realidade. O sofrimento da humanidade não se restringe, né? Ou seja, não se resume somente apenas aos seres chamados encarnados. A gente pensa que só quem sofre é aqui. Os seres encarnados, chamados vivos, né? Porque acha que espírito é morto, né? E espírito é o que nós somos, nós já sabemos disso. Mas também esse sofrimento se estende aos nossos irmãos desencarnados. Quando nós estivermos desencarnados, vamos entender esse sentido do sofrimento na espiritualidade. Esperamos que não, né? Esperamos que a gente já deixe tudo quitadinho por aqui, para que a gente não tenha necessidade de passar dores que não são fáceis, muitas vezes, de suportar, né? De aguentar e de fazermos alguma coisa, né, Bia, para sair desses sofrimentos. Eu já falei para vocês por diversas vezes. Eu já falei que entre o trabalho na mediunidade, o Espírito falou isso para a gente na reunião, para todos que estavam presentes. E ele disse que a gente acha que sofre aqui, não imagina o sofrimento do outro lado, ou seja, o sofrimento na espiritualidade. André Luiz, né, nosso cientista, no livro No Mundo Maior, capítulo 11, a gente até já citou esse capítulo, mas são muitas coisas variadas, né? Nesse capítulo 11 do livro No Mundo Maior, na parte que fala de sexo, no meu livro é página 163 e é o terceiro parágrafo dessa página. Ele afirma assim:
inútil é supor que a morte física ofereça solução pacífica aos espíritos em extremo desequilíbrio. Olha só, é inútil supor, ou seja, não adianta você imaginar que a morte física oferece solução para tudo, né? E principalmente para os espíritos em extremo desequilíbrio, que entregam o corpo aos desregramentos passionais. Olha só, gente, o comprometimento que nós temos, a responsabilidade. Filomena, boa noite, querida, seja bem-vindo. O que eu não citei, não vi, sejam todos bem-vindos. Então, esse sofrimento que ele cita aqui nesse livro, ele fala, ele tem sobre um debate, né, vamos dizer assim, sobre a loucura, em que esse debate não procede de simples modificação do cérebro, não é só assim, não é só desse jeito, de mana, né, dela, a desassociação de centros perispirísticos e que exige longos períodos de reparação, ou seja, esses desequilíbrios, essas modificações cerebrais derivam não daquilo de não apareceu normalmente, então chegou no meu cérebro, danificou, modificou, não, desassociação. Houve esse perispirítico, não foi assim, foi daquele jeito. Não adianta a gente imaginar e buscar aquilo que não existe. Nós temos que entender a realidade de como tudo se processa em nós, como a gente, vou ficar citando sempre que houver necessidade, como a gente viu naquele livro, falando sobre a nossa Constituição, o que somos em matéria. E aí aqui a gente está vendo o que somos em espírito e os comprometimentos que a gente tem conosco mesmo, né? Porque esse perispirístico é aquele invólucro, né? Aquilo que nos envolve, né? Do semimaterial do espírito, o semimaterial que serve, né, de intermediário entre o espírito e o corpo físico, o perispírito. Então, ele é a caixinha de tudo que é bom e de tudo que não é bom para nós, né, Bia? De tudo que não é bom para nós também. Nesse sofrimento, nessa parte desse sofrimento, ele diz que esse sofrimento é decorrente das faltas acumuladas, ou seja, acumuladas no perispírito durante a existência física, ou seja, ele registra, é aquele computadorzinho que a gente deixa alguma coisa lá e ele vai guardando, vai guardando. Aquela memória tá lá, tudo, e não é deletado, gente. Não tem esse dizer, eu fiz isso. Do jeito que eu deleto aqui, eu deleto lá no plano espiritual. Nem sonhe que não é assim. Nem sonhe que não é assim. E essas faltas que são acumuladas durante a existência física e que puderam ser ressarcidas, não puderam ser ressarcidas no período em que nós estamos reencarnados, ou seja, não agora, eu não tirei isso de mim, fulano não tirou isso dele, então isso ficou lá. Ficou lá e vai ter o reajuste, vai ter, vamos dizer assim, a cobrança consciente ou não. Ou não, eu não tenho, não cometi esse débito, não tem como não esquecer, porque está lá registrado e que não pôde ser ressarcida, né? Não pôde ser ressarcido. Passou para a espiritualidade e quando a gente reencarna, a gente traz. Parece mentira, né? Parece verdade, isso é sonho, é fantasia, não, isso é realidade, né, Adriano? Isso é realidade. A gente precisa ter o comprometimento com as verdades. A gente precisa expandir realmente o conhecimento daquilo que está nos beneficiando, como na live, como que ele falou hoje. Aí depois vem como capítulo mais para frente do karma, a gente vai entender isso que o Adriano estava falando, né? Por que fica? Por que acontece? Por que marca? Né? Então ele diz: os espíritos estão marcados por sofrimentos que os levam ao arrependimento, ao remorso, à angústia e à aflição, por terem causado alguma forma de agressividade aos seus semelhantes ou a si mesmo. Ou seja, eu preciso quitar o que fiz a mim mesma
e eu preciso quitar o que fiz ao meu próximo. Por quê? Porque não seria justo, não existiria a justiça divina, não existiria a maneira de quitarmos aquilo que nós nos comprometemos. Ivânia, boa noite. Os que eu não vi, que não citei, sintam-se abraçados e boa noite. Obrigada pela presença de todos vocês. Então, fica esse comprometimento precisa de, vamos dizer assim, de alívio. Eu preciso jogar para fora, eu preciso tirar de dentro de mim. Então, vamos corrigir para a gente não transformar os nossos deslizes, né, as nossas faltas, em doenças da alma. Então, assim, a gente vai corrigindo, vai aprendendo, vai trabalhando a curar as doenças da alma. A gente já está aprendendo, esses capítulos últimos agora já estão todos citando dessa forma. Quando a gente fala pode acontecer, o que é que pode acontecer vamos dizer assim, nesse momento de transição, né? Nesse momento em que a gente sai de encarnado para desencarnado, ou quando a gente sai do desencarnado para o encarnado. Nesse período dos sofrimentos, pode acontecer que muitos espíritos, muitos de nós, ou nós, quando formos retornar, ainda mantermos ainda, né, as tendências negativas, porque não se corrige assim do dia para a noite. Só se corrige no momento em que a gente toma a consciência da nossa responsabilidade e de que a gente não está aqui curtindo férias, não. A gente está aqui precisando trabalhar, precisando se transformar, né, Analice, Francilene, Roseli? Nós estamos aqui, Leide, para que a gente trabalhe o melhor de cada um de nós e que a gente vá alcançando a iluminação como espírito que somos, Denise. A gente precisa, na verdade, ter vamos dizer assim, esse interesse. Temos que buscar, Sinara, essa transformação para que a gente não tenha, Rosana, as dores da alma, para que a gente não tenha as doenças da alma. Porque cada deslize desse é sofrimento. É sofrimento do outro lado e é sofrimento do lado de cá. E aí, o lado de cá, a gente sofre um pouquinho mais, será? Não, ele já disse, os espíritos desencarnados, que não é assim como a gente pensa lá. Existe sofrimento atrozes também, pela ignorância, por estar preso mentalmente àqueles atos que foram danosos e prejudiciais a ele e àquele ao qual ele prejudicou, que a gente sabe que isso acontece demais, né, Filomena? Acontece muito, 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 Frida. Então, a gente precisa entender isso, porque cada momento que a gente entende, que a gente sai desse atoleiro que a gente um dia mesmo se envolveu, a gente está se curando. A gente está se curando e estamos repassando para aquelas pessoas que ainda não entenderam. Neide Madalena, boa noite, querida, seja bem-vinda. Não a sensação, né, Paulo? Mas, Paulo Lattes, não a sensação, mas a certeza da cura, a certeza da transformação. Então, se a gente não corrigir aquilo, principalmente, como ele disse aqui num trecho aqui, as nossas tendências negativas, porque, infelizmente, ali e acolá a gente ainda sente algo de continuidade daquilo que a gente não deveria ter. E quando a gente vive essas tendências, dá vazão a essas tendências negativas e continuamos cometendo ações de desamor contra os nossos irmãos, contra nós mesmos. Tem gente que está encarnada e fica desejando mal ao desencarnado, ou seja, aquela obsessão, porque eu estou me vingando. Quando não é daqui para lá, é de lá para cá. Então, a gente se compromete com com essa forma errada e a gente só se prejudica. A gente só se prejudica, né, Paulo? Porque não tem como não se prejudicar. Então, em vez de eu buscar a cura, eu estou buscando a permanência do mal ao meu espírito, esteja eu encarnada ou desencarnado. Então, em decorrência, o que é que acontece? Só aumentam em cada um de nós, que se estar comprometido neste caso, num caso como este que a gente está citando aqui agora, as cargas deletérias,
deletérias perispirituais. E isso vai trazer consequências nada boa para nós, nada boa. Contudo, graças a Deus, a espiritualidade amiga, a gente não está aqui para sofrer, a gente tem a ajuda, né? Como a gente tem ajuda, a gente deve buscar, porque aprender a reparar, né? Ou minorar, ou seja, diminuir as nossas falhas, as nossas faltas que trazem esse sofrimento que se transformam em doenças, a gente precisa modificar, crescer, expandir, se transformar. Eu tenho observado muito ultimamente, graças a Deus, né? Quando o Adriano está falando, no período da manhã, ou seja, à noite, sobre aquilo que a gente já. E quantas pessoas já se modificaram, quantas pessoas são ajudadas. Por quê? Porque estão buscando essa cura, porque estão buscando auxiliar a si mesmo e poder auxiliar o outro. Eu já aprendi de copinho, de carteirinha, que não adianta, e tive mais uma lição agora há pouco, um mês atrás, mais ou menos, que a gente só ajuda quem quer ser ajudada. Não adianta você querer dar água a quem não está com sede. Não adianta, a quem não te pediu. Então, tenha paciência, olhe, observe, da mesma maneira como você deve se observar, né? Porque a gente vai encontrar espíritos arrependidos, espíritos que de boa vontade gozam igualmente de privilégio de contar com a misericórdia, porque todos nós temos esse privilégio. Esse é um privilégio que pertence a todos. Deus deu esse privilégio. Dizer, não, Deus não privilegia ninguém. Não, nisso ele sim nos privilegiou, porque ele nos concede a misericórdia através das chances das reencarnações, da cura, pelo aprendizado, pela prática, pela benevolência que a gente passa a ter com relação àqueles que sofrem. E no livro dos Espíritos, no capítulo 6, que fala da vida espírita, a questão 555, ó, o livro dos Espíritos dá tanta coisa para a gente. Quem acompanhou sabe, né, Adriano, o que foi estudado no livro todinho, mais de uma vez, né? Muito mais de uma vez. Então, a gente pode entender, são auxílios, auxílios que vêm para nós e que a gente não pode desperdiçar, porque o desperdício é perda de tempo. E ele diz assim, nesse capítulo 6, fala da vida espírita, a questão 255 fala das percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Então, aqui está caracterizado o registro daquilo que nós fazemos, dos pensamentos negativos que nós enviamos para as outras pessoas, vai uma parte para ele, uma parte fica para nós, e a gente nunca pode esquecer. E ele pergunta assim nessa questão: quando um espírito, olha, essa pergunta é maravilhosa, é maravilhosa. Quando um espírito diz que sofre, quando o espírito desencarnado diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Olha que questão bem executada. Bem executada. E dá para a gente entender tudo isso que a gente está falando aqui. Aí ele diz assim, na resposta: o que é resultante de angústias morais que o atormentam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos, porque está doendo a alma, está doendo no espírito, não está doendo aqui na matéria, que a gente passa uma pomadinha, uma coisa qualquer e aquilo desaparece. Fica a marca, mas aquela dor física desaparece. Não, aqui não é assim. Ele diz aqui, é resultante de angústias morais que o atormentam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. Toda vez que eu chego nesse ponto aqui, eu me lembro disso que eu acabei de citar para a gente aqui, do que o Espírito já falou e que a gente vem tendo assim a certeza, né, de que existe o sofrimento dos dois lados e que a gente pode contribuir para mudar para melhor, né, Elma? Mudar de forma, Maria das Graças, que a gente se sinta aliviada e feliz porque estamos passando por essa transição, né, de não buscar mais sofrimento, mas de aliviar os sofrimentos do encarnado e do desencarnado. Aí ele continua aqui dizendo assim, no mesmo capítulo, nesse capítulo 6 da vida espírita, a questão 257 tem um outro título, ele fala do ensaio teórico
sobre a sensação dos espíritos, ou seja, concluindo aquilo que a gente está falando. Aí Allan Kardec, nesse item aqui, nessa parte dessa questão, ele tece comentários sobre os sofrimentos do ser humano que diz, olha só, tecendo comentários sobre o sofrimento do ser humano, diz que o mesmo se dá com o espírito. Ou seja, o sofrimento que eu vivo na matéria, o espírito vive na alma. E se eu não me livrar desse aqui, eu vou levar essa dor para a próxima encarnação. E quando eu chegar no plano espiritual, que eu não vou ter como quitar, mostrar que eu já quitei o meu débito, está lá a dívida, eu vou ter que sofrer um pouco do lado de lá, principalmente se eu tiver resistência, se eu resistir a isso. Então, a gente precisa não resistir, mas favorecer, criar oportunidade da transformação, né, da mudança, de mudarmos e não vivermos mais os sofrimentos que não precisamos. Allan Kardec interrogou nesse capítulo muitos espíritos para ter a certeza de que sofrimento é esse? Se estão todos os espíritos que passam por isso, encarnados ou não, e ele diz assim, ó, ele criou uma metodologia, ele utilizou, aliás, uma metodologia de pesquisa dos espíritos que ele interrogaram, e que interrogaram milhares de espíritos. Milhares de espíritos. E nesses espíritos que na Terra pertenceram a todas as classes da sociedade, ele não só, vamos dizer assim, ele não só interrogou, não só buscou entender o sofrimento daqueles que se tornaram assassinos, daqueles que foram suicidas, daqueles que roubaram o outro, daquele que se suicidou, daquele que fez isso. Não. Ele interrogou todos os níveis de espíritos para entender realmente o ser espírito nessa situação. Ou seja, na situação de sofrimentos de todas as formas. E ele diz assim, sofrimentos que na Terra pertenceram a todas as classes de espíritos em sociedade. Espíritos que ocuparam todas as posições sociais. Não era só os pobres, não era só os pretos, não era só os brancos, não. Não era classe A, classe B, que não tem isso, não. Espírito é espírito, sofreu, sofreu. Ele pode ter milhões, ser milionário, bilionário, mas ele vai prestar conta. Ah, você acha que quem faz guerra não está comprometido? Você acha que aquele que fez o bem vai estar comprometido com isso aqui? Não, claro que não. Claro que não, né? É a mesma coisa que digo, é a mesma coisa que você diz assim, eu lembrei do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala não servir a Deus é mamão. Claro, quando eu sirvo a Deus, eu sirvo o bem. Eu não vou servir o mal. Então, se eu servir o mal, eu também tenho que prestar contas, né? Então, ele disse que, estudando todos eles de forma geral, e um a um, eles ocuparam todas essas posições nos períodos, ele inclusive falou assim, estudamos em todos os períodos da vida espírita, ou seja, quando eles chegaram, quando eles estavam naquele patamar, vamos dizer assim, de trabalho no plano espiritual, e aqui, quando sofremos aqui. Então, a gente não tem como ter dúvida, não. Eu não acredito que isso tenha acontecido. Aconteceu nada? Né? Não, não é dessa forma, não. Aconteceu sim. Aconteceu. E como ainda acontece, vai acontecer durante muito e muito tempo, até que um espírito ainda esteja necessitado de esclarecimento. Francilena Annalise, vocês estão entendendo, gente, como a maneira como está sendo conduzido? Está dando para entender tudinho, Leide? Flávia, fala para mim, Denise. Hein, Fátima, está dando para entender, Paulo? Então, a gente precisa realmente, Sinara, começar a buscar isso e colocar em prática. Não é só a gente ouvir, não é só a gente falar, é a gente colocar em prática. Como eu disse hoje para o meu trabalho lá, olha, gente, eu tento todos os dias, o máximo que eu posso, agradecer a Deus por tudo e pedir a Ele apenas que eu quero ser cada vez mais forte, lutando comigo mesma, porque meu maior inimigo sou eu mesma. Quando eu digo para mim, eu não quero, eu não posso, eu não devo, eu não sei, aí pronto, complicou de vez, né? Então, a partir desse momento em que os espíritos daqui passaram para o outro lado, abandonaram o corpo físico,
E continua. Da mesma forma, ele diz assim: notamos sempre que os sofrimentos guardavam relação com o proceder que eles tiveram e cujas consequências experimentavam, que a vida é fonte de inefável ventura para que os seguiram bom caminho. Quem segue o bom caminho é um caminho de ventura, maravilha, tudo numa boa. Então, nesse ensaio teórico dessa questão 257 do Livro dos Espíritos, ele coloca plenamente a verdade daquilo que a gente está vendo agora nesse estudo, daquilo que a gente está vendo no decorrer de todos os trabalhos da Casa dos Curadores da Luz, Casa da Santíssima, né, do Fora da Caixa, porque a gente vai entendendo onde nós precisamos mudar, né, Ana Maria? Onde nós necessitamos compreender de fato. Murilo Firmino, boa noite, querido. Eu não tinha, querido amiga, não tinha lhe visto por aqui. Então, a gente precisa realmente entender isso. E eu quero que a gente entenda bem direitinho para a gente dizer assim, mãe, quando a gente acordar, nossa, não tem mais isso na minha vida. E quando a gente chega lá, não estou mais vivendo isso. Porque é a realidade, Veronice. Sinara, boa noite, Veronice também. Então, a gente vai começando a entender tudo isso. Vocês estão entendendo? Está dando para entender, gente? Está dando para entender tudo isso que a gente está começando? Está certa a colocação para vocês? Está fácil para entender? Tá, né? Que eu não sei falar difícil, então não tem como não entender, né? Não tem, não é? Não tem mesmo. Então vamos lá, vamos continuando. Eu não vi aqui a resposta de vocês, mas vamos continuando. Vamos continuando nessa parte aqui. Olha, esse sofrimento de que a gente está falando, do outro da espiritualidade, dos espíritos desencarnados, se passa e são sempre a consequência da maneira como vivemos na Terra, ou seja, a maneira como a gente vive aqui, quando a gente chegar do outro lado, se tivermos devendo ainda, se somos devedor, né, na realidade, a gente vai ter a consequência dos nossos atos, né, dos nossos atos. Certo que aí eu achei interessante essa parte que está aqui no livro, porque é uma comparação aparentemente forte, mas não é forte no sentido do entender, não é. É muito pelo contrário. Eu achei assim bem real, quando ele diz assim: os sofrimentos que se passa são sempre a consequência da maneira que se viveu na Terra. Certo que, do lado de lá, do plano espiritual, ele não sofrerá mais de gota nem de reumatismo. No entanto, experimentará outros sofrimentos que nada ficam a dever àqueles. Aí eu fui lá, né? Porque eu gosto de ver assim, qual foi o pau que matou a cobra, né? Aí eu digo, meu Deus, gota, eu sempre ouvi falar, mas não conheci ninguém, não conhecia isso. É uma doença inflamatória, vê só, meu Deus, deve doer muito isso, sabe? Doença inflamatória por elevação do ácido úrico e provoca dores intensa. Olha, meu Deus, fico pensando, Jesus, a gente acha que sofre, e se a gente sofre tudo isso aqui? Isso se nós, ele não sente isso, não, sente mais do que isso. As exceções, percepções, essas coisas todas. E quando eu falei o reumatismo, que é uma coisa bem mais comum aparentemente, mas o reumatismo ele afeta o sistema músculo-esquelético. Olha só, como os ossos, as articulações, os músculos e tendões, causando dor, inchaço e dificuldade de movimentação. Me diga, pelo amor de Deus, é fácil? Não é fácil. Então, vale a pena nós não estarmos nos comprometendo, nem prejudicando o próximo, nem a nós mesmos. Seja bem-vindo, Antônio, Hélia, Maria, Marlete. Se eu não citei alguém, pulou alguém, sinta-se abraçado, viu, Hélia? Então, é muito importante a gente entender isso. Eu fiquei, meu Deus, quando eu li isso aqui, eu disse, meu pai, tenha misericórdia, porque se eu tenho que correr tudo que está tudo agora. Porque se eu levar essa quantidade daqui, nossa mãe, vai ser terrível, terrível, né? Velho. Então, vamos lá. Tá dando para vocês entenderem, né? Ok, gostei, seu animal. Obrigada aí.
Que tipo de sofrimento? Em que sentido, Paulo? Sofrimento, a gente acabou de falar sofrimento. O sofrimento do espírito. O espírito sofre dores atrozes, como ele está dizendo aqui nesse parágrafozinho que a gente falou agora. Ainda explicou tão bem que ele disse: não é o sofrimento como se ele sentisse, não sofrerá mais a dor, a gota como dor, nem como reumatismo. No entanto, experimentará outros sofrimentos que nada ficam a dever àqueles, a esses que a gente acabou de citar. Porque o sofrimento do espírito, no espírito, não é na matéria. Então, quando ele vem para cá e todo esse sofrimento, qualquer coisa que ele cometa que é errado, que infringe a lei de Deus e a lei dos homens, é sofrimento. Se eu tomo demasiadamente, eu não aguento mais isso aí, tomo uma quantidade de remédio para dormir, e acaba que eu não vou dormir, não vou relaxar, eu vou partir para o outro lado. Então, eu me comprometi. Eu tentei contra a minha própria vida. Eu tentei contra a vida do meu semelhante. Então, qualquer que seja a infração, a gente vai ter que quitar. A infração foi do espírito, a infração não é do corpo físico, porque a carne não é fraca, não, gente. Quem é fraca é o espírito. A gente já falou isso desde a época dos outros livros lá atrás. Então, a gente precisa respeitar tudo isso. Essa metodologia que Kardec explicou tão claramente, né? Que dessa interrogação que ele colocou para os espíritos, para que nós pudéssemos ter isso bem claramente, né? Bem claro, bem claro. E quando ele deixou bem claro para que a gente note que os sofrimentos guardavam relação, olha aí, Paulo, guardavam relação com o proceder que nós, o que eles, esses espíritos, tiveram na Terra, são consequências dos nossos atos, dos nossos deslizes, das nossas falhas. E fica difícil a gente não passar por isso. Ele cita também algo que eu achei muito importante aqui, quando a gente vê que você está a chave da profilaxia. Antes de falar isso, ele diz assim: notamos sempre que os sofrimentos guardavam relação com o proceder que eles tiveram e cujas consequências experimentaram, e que a outra vida é fonte de inefável ventura para os que seguiram o bom caminho, ou seja, é maravilhoso quando a gente segue o bom caminho. Eu não vou precisar passar por essas turbulências em espírito quando estiver desencarnado, porque já quitei. Ou queria eu, né? Tudinho, né? Mas só a minha maletinha está guardada, eu não abri, não tive coragem de pegar a chave para abrir, né? Então, aí ele disse, falando da vida dos espíritos desencarnados, Kardec esclareceu: vimos que seu sofrer resulta dos laços que ainda o prendem à matéria, porque é espírito desencarnado que procuram mais dores do que aquela que ele já tem, do que a que ele viveu, porque fica do outro lado, como a gente já citou agora um pouquinho atrás, emanando vibrações negativas, pensando na vida que ele tem aqui, ainda preso à matéria, ainda preso aos ambientes nefastos, ambientes que não curam, que só trazem feridas, sofrimentos para o espírito, para a alma, né? O espírito desencarnado também. Então, ele diz: se esses laços que prendem a matéria não foram desligados, né? Mais livre se ele tiver da influência, aí sim é positivo. Por vez, quanto mais desmaterializado se achar o espírito, o espírito, menos dolorosas sensações nós experimentaremos. Nós não vamos experimentar sofrimento se nós não buscamos eles. Se nós não buscamos os sofrimentos, nós estamos livres de doenças, nós estamos no caminho da cura, nós vamos buscar esclarecimentos que farão bem, não para nós. Oi, Simone, seja bem-vinda, querida. Nazaré, você também, que eu não vi. Mas, então, a gente vai se sentindo feliz, né, Margarete? Bene, boa noite, amigo querido. Boa noite a vocês. Então, a gente vai se sentindo feliz. E quando a gente está feliz, a gente está, Raquel, com a consciência tranquila, nos dando a certeza e a segurança de que eu estou bem e de que eu não vou passar por tormentos. Mas aquilo que ficou na maletinha, que a gente não pegou a chave porque não teve coragem de abrir, a gente vai ter que resolver esses problemas da melhor maneira possível. Tá dando para entender, né, gente?
né? Darlene, boa noite, querida. Tá dando para entender, né? Ótimo, maravilha, graças a Deus. Então, a gente vai continuando falando aqui. Falando sobre essas sensações que serão menos dolorosas, é uma bênção, é uma bênção. Então, aí eu penso que, assim, cheguei à conclusão, depois dessa parte, que está em nossas mãos. Estão em nossas mãos os caminhos que queremos seguir. Está em nossas mãos nos libertarmos, né, das influências negativas nesta vida atual, porque eu não quero levar mais nada. A gente já está aprendendo bastante, graças a Deus, né? Graças a Deus. Então, a gente pode se livrar. Somos nós mesmos que vamos abrir nosso caminho. Somos nós mesmos que vamos abrir nosso caminho. E agora eu vou ler aquela parte que eu falei para você aqui, comentar essa partezinha aqui, que é maravilhoso. Os ensinamentos que a gente recebeu desde Jesus, né, desde aquele antes de Jesus, dos sábios do passado, a gente poderia já ter caminhado muito mais, mas tudo no nosso tempo, não é no tempo de Deus, porque Deus já deu tempo muito para a gente precisa buscá-los, entender através dos trabalhos, das buscas, das pesquisas, do ensinamento, do ler um livro, como foi Eckhart Tolle, como tem esse que eu gosto muito, que ultimamente a Adriana tem falado muito aqui, de Khalil Gibran, de Buda, de tantos outros sábios do passado, né, que veio trazer ensinamentos para nós, a gente vai encontrar a chave. A chave é a profilaxia, ou seja, a prevenção. Prevenir para não ter necessidade de remediar. Porque remediar erros, que são as dores do espírito, as doenças da alma, é sofrimento. É sofrimento. E é por aqui a gente está vendo nessa parte, né, Bruno? Bem-vindo, amigo querido. Da Silva também, bem-vindo todos que chegaram, que eu não vi. Sejam todos muito, muito bem-vindos. E a gente precisa, a força a gente vai encontrar, da Silva, dentro de cada um de nós. Não é fácil, a gente não tem nenhum momento para dizer assim, é fácil. Agora tem um que eu aprendi. Não é impossível. Então, se não é impossível, significa que eu posso, Não é difícil, eu posso. Mas a gente, hoje eu citei lá no trabalho, conversando, quando tenho assim, eu aprendi que quando eu tenho assim, ai meu Deus, como está complicado, está difícil, por exemplo. Aí eu me lembro das Paralimpíadas. Aquelas criaturas fisicamente diferentes de nós e com tanta força que são muito mais atletas, muito mais esportistas do que esses que ganham milhões que não conseguem fazer um gol. Nem um gol na sua vida, nem um gol para nada, para dar uma alegria para o povo. Então, está em nós. Você lembra aqui que eu acabei de dizer? Está em nossas mãos, da Silva. Está em nossas mãos nos libertarmos da influência que a gente trouxe e das influências de hoje, para não juntar com nada, Então, se é profilaxia que a gente necessita tirar dos ensinamentos, é a prevenção dos sofrimentos espirituais que acarretam as dores, as doenças da alma, né? Então, estando na vida física, a gente tem essa condição também de fazer isso, usando bem o quê? O nosso livre-arbítrio. Se eu penso, se eu reflito, então, se eu penso, logo eu existo, então eu tenho como mudar, né, Dalene? Eu tenho como mudar. Agora, fácil não é, gente. Eu não vou dizer para vocês que as coisas são fáceis, não. Para mim, muitas coisas foram muito difíceis, que rolaram muitas lágrimas. Mas, graças a Deus, a gente vai enxugando as lágrimas e vai superando. Porque as provas estão em nosso caminho. Acho que foi hoje que a Adriana fez uma citação, foi antes, que é aquilo que eu acredito. Eu até poderia dizer, muito bem, não sei se ficou lá, se eu consegui botar. Porque se eu tenho eu entendo aquilo que está acontecendo, eu não vou permanecer. Eu vou dizer para mim que eu posso, eu devo, feito meu netinho, eu posso, eu devo, eu consigo. Então, se eu digo isso para mim, eu estou me colocando em otimismo. Eu quero, eu vou conseguir, a gente vai. E também uma coisa que eu aprendi, já citei hoje mesmo aqui e fora daqui.
A gente precisa só estender a mão a quem pediu. Porque se eu ofereço a minha mão e alguém me dá as costas, aquele não quero. Então, eu vou ficar na minha, devagarzinho, na calma, e vou realmente fazer o que posso. Mas eu acredito que todos nós que aqui estamos, todos nós que estão aqui presentes e os que não estão, sabe dentro de si, no seu mais íntimo, que pode. Não é fácil, mas pode. Eu fiquei assim, hoje encontrei uma amiga, fazia muito tempo que eu não via, e ela disse, Sônia, aí a gente conversando, ela disse assim, eu lembro, como o Adriano sabe, todos que fazem parte da Casa da Santíssima há muito tempo, que no dia que eu sepultei a minha filha, eu também vim fazer o trabalho. E ela disse, Sônia, a gente conversando sobre isso, ela disse, né, com a minha filha assassinada, a filha dela foi assassinada, caiu assim, tipo assim, numa emboscada, não importa o motivo, foi assassinada, e à noite ela estava no Ceará trabalhando. Não é que a gente, como a gente conversava, não é que a gente seja superior, melhor do que todo mundo, seja o máximo, não, a gente ainda tem um momento de desespero, às vezes, desespero no bom sentido, não é desespero, não, mas assim, de fraquejar um momento. Mas a gente se sacode, aí levanta a poeira, como diz a música popular brasileira, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Aí vai dizer que não chora, que não sente saudade, que não é, faz mal chorar, mas também desespero, sim, traz doenças, traz complicações, não é essa necessidade. Então vamos lá. Está dando para entender, graças a Deus, né? Está dando para entender, né? Tudo bem, ótimo. Isso é ótimo quando dá para entender, é muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Então, vamos continuando aqui. No Livro dos Espíritos também, continuando esse capítulo, do capítulo 6, onde ele fala muito sobre essa parte, né, do sofrimento do outro lado, ele diz assim, cadê, meu Deus, eu não vou me perder, né? Ele recomenda, na verdade, ele diz assim, domar, de conter, não é dorme, é domar, de domar. Dome suas paixões animais. Não vamos nem falar sobre isso, né? Não vamos nem falar, porque não adianta dizer, não, eu nunca senti isso, eu nunca fiz aquilo, eu não conheço ninguém que não fez aquilo, não é assim não, que a gente não está no mundo dos santos ainda não, né? Ainda não. Dome suas paixões animais. Não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Olha só. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique-se. Purificar significa se livrar, né? Aquele banho que a gente deve botar a cabeça no chuveiro com água gelada e escorrer. Ai, que maravilha! A gente sente um perfume no ar, não é? Então, vamos nutrir os bons sentimentos, vamos praticar o bem, não se ligar às coisas do mundo de forma doentia, aí não tem condição, né? Não dar a este mundo a importância maior do que tem as coisas daqui. Aqui é uma passagem, então aqui tem todas as tentações, todos os desejos incontidos, e a gente pode conter as nossas próprias ações, os nossos pensamentos, porque aí a gente vai tirando aquele invólucro de magnetismo negativo, né, de energia negativa, e a gente vai buscar envolver o nosso ser, o nosso corpo físico, numa energia boa. A gente vai ver que nós estamos nos depurando a cada dia, que eu não faço mais aquilo, que eu não desejo o mal do próximo, que eu estendo a mão, eu estou me depurando. Nós estamos, através desses trabalhos da caixa, de fora da caixa, da Casa das Curadores da Luz, Casa da Santíssima. Isso é maravilhoso para qualquer um de nós, nos livrarmos das influências que a matéria também nos pressiona, porque o espírito cai à tentação, né? Como Jesus disse, quando na oração ele nos ensinou, Senhor, não nos deixeis cair em tentação. Então a gente vai dizer, não vou cair. Às vezes eu digo, eu não vou fazer isso. Não adianta ficar dizendo as coisas, jogando as coisas na minha cabeça. Não adianta. Porque eu não quero, não vou fazer, não vou. Pronto, e a gente não vai mesmo, porque a gente já se conscientizou que não vai cair. Eu não vou cair, não vai mesmo. Não vai, de jeito nenhum. Então, a gente, como ser humano, precisamos ter a motivação, né, para essas recomendações de purificação. Não é que a gente vai virar santo do dia para a noite,
vou botar, tomar um banho de água de sal e vou ficar pura para o resto da vida. Daqui para frente está tudo bem. Não é assim, não, gente. É com calma, com procedência, com conhecimento de causa, é com tudo aquilo que a gente precisa, né, Carminha Dionísio? É o que a gente precisa realmente. Realmente é maravilhoso a gente entender isso e saber que a nossa reforma, que a gente vai, com as nossas modificações, a gente vai proporcionando à alma, ou seja, ao nosso espírito, a nós em espírito, né, para ascender, ou seja, para crescer, para evoluirmos. E nenhuma perturbação menos digna poderá, nem vai nos afetar, porque a gente não vai dar chance para isso. A gente não vai deixar de jeito nenhum que o sofrimento nos derrube. A gente vai passar por eles de cabeça erguida. Primeiro, até porque a gente está amenizando esses sofrimentos, porque existe aquela lei soberana sobre todos nós, a lei de Deus, a lei da criação, de tudo que a gente viu, que essa lei divina, essa lei, ela preside em cada um de nós, ela preside os nossos destinos, o destino dos seres humanos, através das oportunidades, quantas se fizerem necessárias, para a gente nos igualarmos ao melhor daqueles espíritos que estão do outro lado da vida, já num patamar bem mais evoluído, e que, por misericórdia, eles estendem a mão para cada um de nós, para todos nós. E essa lei emana de Deus, do ser gerador de tudo, né? A lei de amor por todas as criaturas. E a gente precisa entender isso, que essa lei é uma lei necessária para que a gente conclua. Eu vou tentar concluir essa partezinha daqui, que é o último item 7, que é a mensagem de esperança que tem nesse capítulo. Essa mensagem de esperança é algo que diz assim para nós, são 10 minutinhos, eu vou tentar terminar. Que nós seres humanos, somos viajantes. Porque hoje eu estou aqui, muitas vezes o Adriano citou, né, isso para nós, eu estou aqui nesse planeta, estou aqui no outro, estou aqui no outro espaço, estou aqui numa família, na próxima encarnação estamos em outra família, e às vezes na mesma família, porque vamos quitar aquilo que ficou ainda em falta. E esse viajante que somos nós, muita gente diz assim, esse é um vale de lágrimas. Não precisa ser um vale de lágrimas. Porém, vamos nos considerar necessitados de nos livrarmos do nosso passado. Vou dizer, eu sofro, que miséria de vida, e não sei. Não, lamentar não resolve. O que resolve é a gente enfrentar, mesmo com lágrimas, chorando, as lágrimas caindo, e a gente está enfrentando, de cabeça erguida, de pé. E a gente dizer para a gente mesmo que a gente vai se livrar do passado. Não quero esse passado de dor, então vou trabalhar aqui. O superar aquelas coisas erradas. Lembre dos nossos amigos e irmãos, né? Da Olimpíada, das Paralimpíadas, que a gente vai saber como a gente se encontra forças para superar. Sem contar que a gente pode optar pelo aquele conhecimento que aquele homem, como diz a Adriana, aquele, né, Adriana, que você disse que esquece o nome, né? Que a gente chama de Jesus, trouxe à luz com os seus ensinamentos. Esses ensinamentos de viver bem, de ser feliz, ensinamentos que nos afasta do egoísmo, que nos faz compreender que estamos vinculados a um plano de luz, porque a espiritualidade, lá, aquele plano espiritual, as outras esferas, existe luz muito mais do que aqui, mas aqui também tem luz para aquele que quer ver e que quer sentir essa luz. Aqui tem aquele que quer compreender, né, que estamos vinculados a esse plano de luz, que significa paz, amor, que é voltado para o bem, totalmente para o bem, que não existe aquele que não possa vivenciar o bem, não existe. E quando Jesus disse para nós, para mim é uma das passagens mais belas, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis para as vossas almas o descanso. Meu Deus, é maravilhoso. E a gente deixou passar. Mas não vamos voltar a esse pensamento, não. Vamos continuar. Vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos,
que eu vos aliviarei. É um convite. E nesse convite, Jesus nos ensinou que precisamos aprender que a vida se harmoniza com apego não aos bens transitórios, pois somos seres que temos um passado e caminhamos para um futuro. Nós caminhamos para um futuro. E esse futuro e a morte não representam uma interrupção definitiva. A morte não é uma interrupção definitiva, é uma interrupção momentânea desse estágio em que estamos no momento, buscando não adquirir doenças da alma, né? Não adquirir. Então, nessa etapa, que não é o fim da existência que ele representa, mas o renascimento. Quando eu desencarnar, eu vou para o renascimento de uma continuidade na vida espiritual. Continuamos lá e continuamos aqui de acordo com a necessidade. Vinde a mim todos vós. Nossa, é maravilhoso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Meu Deus, é lindo demais, lindo demais. O sofrimento humano não é plano de Deus. Deus não criou isso. Vão criar um plano que todos os da criatura, todos da criação vão sofrer. Não, não é dessa forma. Porque o plano de Deus é a saúde, o bem-estar, o amor, a realização plena de todos os seus filhos. Deus quer que a gente evolua, que a gente se cure e que a gente vá para aquela atmosfera de paz e de muita luz para todos indistintamente. E André Luiz, do livro do Mundo Maior, no capítulo 15, ele diz: diante do mundo periclitantes, anunciado por ambições rasteiras e dominada pelo ódio, pela miséria, sequências de guerras incessantes e aniquiladoras, harmonizemos mesmo diante da tempestade. Isso que ele quis dizer. Harmonizemos, André Luiz disse, em Jesus Cristo, a fim de equilibrarmos a esfera carnal, ou seja, aqui. Nossa, eu estou tudo... Que energia maravilhosa. Obrigada, meu Deus. Muito obrigada mesmo. Porque ele diz assim para nós, que o irmão caído é nossa carga preciosa. A dificuldade é nosso incentivo e não a derrota. Não é o início da derrota, não é aí para a gente parar e deixar que o mal assuma o comando das nossas vidas, do espírito que nós somos. Não. Ele fala muito pelo contrário. A dor é nossa escola purificadora. Então, eu posso superar. Eu posso. Está dito aqui. Jesus falou para nós. Sábios do passado falaram. André Luiz trouxe para nós isso no livro Mundo Maior. E no mundo em que nós estamos, ao mundo atormentado, proclamemos a nossa fé em Cristo Jesus, e isso para todo sempre. Vamos proclamar a luz, vamos espalhar a luz, a semente do amor, porque todos nós podemos, porque somos filhos dessa criação, desse Criador de amor, de benevolência, de indulgência e de perdão indistinto, porque somos todos merecedores de muita paz, de muita luz, de muito amor. E é com esse pensamento, com essa energia maravilhosa que jorra sobre todos nós que aqui estamos nesse momento, através dos curadores da luz do plano espiritual, pela misericórdia divina, que vamos curar aonde dói em cada um de nós, Jesus amigo. Cura aonde dói em cada um de nós. Ilumina mentes dessas criaturas ainda, desses espíritos equivocados, que ele possa ver a luz, que ele possa sentir a luz, que ele possa emanar essa luz que toca a cada um de nós e que vai tocá-los no momento em que ele se abrir, se ver diante de tanto amor e de tanta luz, porque assim seremos todos beneficiados pelo amor maior. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada, Senhor da vida, por todos os momentos, por todos os instantes, pela paz que sentimos, pela dor que às vezes nos toca,
mas pela força maior que reina dentro de cada um de nós hoje e sempre. Muito obrigada, mestre amado. Muito obrigada. Eita, que energia. Maravilha. Muito obrigada, Senhor. Marinês, Maria Helena, Flávia, Adriano, muito obrigada pela oportunidade, Maria Lúcia, Paulo, Mário, vocês, todos, muito obrigada. Da Silva, muito obrigada pela companhia. Silvia Constantino, querida, nunca mais eu botei você, né? Mas a gente vai chegar lá, viu? Denise, Neide Madalena, muito obrigada a todos vocês. Adriano, muito obrigada pela oportunidade do trabalho, a energia maravilhosa que continue com você e com todos os trabalhadores que participarão com os tratamentos e as cirurgias espirituais. Muita paz e muita luz sempre. E vamos acreditar, porque quando a gente acredita, a gente consegue. Eu tenho essa certeza. E venho buscando isso todos os dias de minha vida, enquanto eu aqui estiver. Gente, muito obrigada. Silvia, é isso aí mesmo. Muito obrigada, gente. Vamos ser felizes, né? Vamos ser felizes. Vamos ser felizes, sorrir para a vida, para que a vida sorria para a gente, né? Então, vamos abrir os braços e receber tudo com calma, com paciência, entendendo, com gratidão. Nunca esquecermos a gratidão a esse Criador do universo. Muita paz e muita luz. Muitas graças para você também, Maria Guadalupe. Meu abraço para todos vocês. Muita paz e muita luz, hoje e sempre. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Até a próxima semana com os poderes de Deus, que aqui estaremos. Muita paz. Muita paz, muita paz. Muita cura, muita cura.